mais um vídeo e hoje eu vou resenhar pra vocês Anexus, que é um livro da Rainbow Rowell. Primeiro livro da Rainbow Rowell que eu tenho a oportunidade de ler e eu fiquei tão animada com essa leitura, mas tão animada que eu acabei de ler, não tem nem 10 minutos e estou aqui na frente da câmera para falar sobre ele. Então vamos lá, Nexus conta a história do Lincoln, que é um cara que não sabe muito bem o que é da vida, mas está trabalhando no departamento de TI da redação de um jornal. E basicamente o trabalho dele consiste em ler o e-mail dos outros e monitorar as atividades das pessoas na internet para ter certeza de que elas não estão fazendo nada que elas não deveriam, pesquisando, falando sobre coisas que elas não deveriam, usando a rede da empresa. E é durante esse trabalho dele que ele começa a ler os e-mails que duas funcionárias estão trocando. A Beth e a Jennifer falam muito sobre assuntos pessoais usando o e-mail da empresa e elas não têm muito filtro, apesar de saberem, como todas as outras pessoas sabem, que os e-mails estão sendo monitorados. Algumas vezes elas inclusive usam palavras de baixo escalão de propósito na esperança de que elas recebam ou não uma notificação da empresa. Só pra testar mesmo os limites, sabe? E o Lincoln começa a acompanhar essa troca de e-mails e vai ficando cada vez mais envolvido pela narrativa delas e se interessando cada vez mais pela Beth, principalmente, pela maneira como ela encara o mundo e como ela conversa com a amiga, enfim, a maneira como ela vive, e sem querer ele se vê apaixonado por uma garota que ele nunca viu pessoalmente e pra quem ele não tem como se apresentar, porque afinal de contas o que ele diria? Oi, meu nome é Lincoln e eu leio seus e-mails. A história se passa no finzinho dos anos 90, ali naquela virada pros anos 2000, tem toda aquela coisa de bug do milênio e algumas coisas que eu me lembro vagamente porque eu era bem criança, e é aquele tipo de história que não poderia existir em nenhuma outra época, porque afinal de contas, hoje em dia existem softwares de monitoração que não exigem que uma pessoa sozinha fique lá lendo seus e-mails e mandando notificações. As coisas já avançaram o suficiente, mas o simples fato de colocar isso num momento em que a gente estava passando para a era tecnológica, começando a descobrir a internet no ambiente de trabalho, torna tudo mais interessante e possível nesse caso. Eu confesso que eu comprei a Nexus porque eu não queria ler nenhum dos outros romances mais hipados da Rainbow. Ela é autora de Fangirl e de Eleanor Park, que foram os dois livros dos quais eu ouvi mais falar a respeito, e as pessoas tinham colocado as minhas expectativas num lugar tão alto que eu não tive coragem de começar por eles, porque eu já tava naquela certeza de que nada possivelmente poderia atingir as expectativas que eu tinha. Aí eu comprei a Nexus porque eu não tinha ouvido ninguém falar nada a respeito, e ele continuou na minha estante por algum tempo até eu fazer uma votação no Twitter e as pessoas decidirem que era esse livro que eu tinha que ler. E, cara, que decisão acertada. Esse livro tem aquele tipo de narrativa que você começa e você não consegue largar. Eu li literalmente em 2 dias, a maior parte dele hoje, tipo umas 200 páginas hoje, descontroladamente, e foi uma experiência muito legal de leitura. Ele é rápido, é sagaz, ele combina os momentos de capítulos curtos com os momentos de troca de e-mails entre as duas personagens, e a maneira como ele é narrado é ao mesmo tempo profunda e romântica sem precisar ser exagerado e piegas. Eu vi muito apaixonada e envolvida por todos os personagens, apesar do livro ser narrado em terceira pessoa e em formatação de e-mail. Acho que a maneira como ela escolheu, principalmente a partir dos e-mails, mostrar as personagens, faz com que todas elas pareçam humanas pra você. É aquele tipo de livro que você dá risada e fica sorrindo que nem uma pessoa boba enquanto tá lendo. Eu li uma boa parte dele no trem e eu ficava o tempo todo me controlando pra não rir alto, pra não deixar escapar demais o que eu tava sentindo durante a leitura, que foi muito difícil, porque a Nexus dá muitas e muitas emoções ao mesmo tempo. Eu me apaixonei muito pelo Lincoln, que é o mocinho da história, apesar de eu não ter esperado no primeiro momento que ele fosse ser o protagonista. Eu achei que ele fosse, tipo, dividir atenções com as outras, mas tudo é narrado pelo ponto de vista dele. E ele é muito diferente dos protagonistas que a gente tá acostumado a ler em romances, porque ele é nerd, introspectivo, e ele tem, tipo, medo dos próprios sentimentos, não sabe o que ele tá fazendo, mas ao mesmo tempo ele é romântico. Ele tem tantas camadas e ele é tão não aquela coisa, tipo, o bad boy, ou o ricaço, ou o garoto maravilhoso. Ele é apenas o Lincoln, e você se apaixona por ele ser quem ele é. E a maneira como ele também se relaciona com a vida dele, com as pessoas na vida dele, e com o trabalho, e como ele resolve lidar com a situação do estou me apaixonando por uma garota desconhecida, faz com que a gente fique muito apegada a ele, torcendo muito forte para que as coisas deem certo. Dito isso, eu achei que o final foi um pouquinho corrido. A resolução só acontece tipo nas 30 páginas finais, menos até, bem menos, eu acho que tipo nas 10 páginas finais. E isso me deixou com um gostinho meio amargo no final da leitura,
porque você tem uma construção muito grande sobre os personagens individualmente, sobre o sentimento, especialmente pela parte do Lincoln, e aí você deixar isso tudo pra se resolver assim nas últimas páginas, dá aquela impressão de que na verdade não tinha nada real e consistente ali. Eu fiquei esperando que existissem mais momentos de contato ao longo do livro e que eles se relacionassem de uma maneira mais duradoura pra de repente existir um conflito maior, mas o livro, apesar de ser muito bom, ele mantém uma coisa muito morna, assim, não tem um momento de clímax, do tipo uma super briga ou uma super resolução. Você vai no mesmo ritmo desde o começo até o final da leitura e você já sabe como as coisas vão terminar, mais ou menos, mas não existe nenhuma surpresa, nenhuma reviravolta, e isso me deixou um tantinho desapontada. Eu acho que eu tava esperando, nesse sentido, um pouco mais de emoção. Mas a Nexus foi uma leitura muito boa, muito gratificante. Eu recomendo fortemente. Quem não conhece o trabalho da Rainbow e quem sabe se você, assim como eu, também tem problemas em ler livros com um nível de hype muito grande, comecem por a Nexus, porque eu acho que é um bom demonstrativo da capacidade literária dessa mulher e da maneira como ela escreve, principalmente. E sem medo de ser feliz, gente. Se joga, se apaixonem e deixem aí nos comentários o que vocês acharam da leitura. Espero que vocês tenham gostado, deem aquele like se vocês curtiram o vídeo, vamos continuar a discussão sobre o livro aí nos comentários, se inscrevam no canal pra continuar por dentro das novidades que tem toda segunda-feira, e eu vejo vocês na semana que vem. Então, beijinhos, tchau, tchau.